Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vamos apresentar o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 1, mas a partir do texto no grego koiné. Observe que eu estou projetando ainda assim o texto em língua vernácula e vamos ver palavra por palavra, se de que eu adoto a pronúncia chamada erasmiana, uma ligeira adaptação. Desta forma, a gente vai fazer a leitura pausadamente, de vocábulo por vocábulo, e fazendo aqui a correlação dentro da nossa tradução. Temos a primeira palavra no grego, paulos, termina com S, todavia, no grego, refere-se a uma palavra no singular, de modo que nós temos no grego paulos e foi traduzido como Paulo, no singular. Temos uma conjunção, cai, se buscar o chamado preciosismo na pronúncia, pode adotar-se cair. Seja cai ou cair, o importante é que você saiba que é uma conjunção muito utilizada no texto neotestamentário e você já sabe que trata-se de uma conjunção, no nosso caso, e. Pode ser também, mas vai depender de cada texto e contexto. Dito isto, a gente vai para um outro nome próprio, que é o de Timóteo, em português, e aqui Timóteos. Timóteos. Lembrando sempre, ó, terminou com sigma, que é o S. Não é a forma plural, e sim singular, porque nós estamos fazendo a leitura de um texto em grego koiné, tá certo? Temos a palavra douloi, que significa servos, terminou em ômicron e iota, ou seja, esse O e I, aí sim está indicando a forma plural, e daí a tradução para servos, douloi. Se fosse no singular, doulos, doulos. Uma observação: nós temos aqui um ditongo. Esse ditongo vai ser pronunciado como um U. A gente não pronuncia doulos ou doloi, neste caso aqui, e sim D-U-L-O-I, duloi, tá bom? Feito esta observação, que aqui trata-se de um ditongo, e o ômicron, quando está com o Y, aqui não é um U, é um Y, vai ter um som de U. A mesma observação vale para o ditongo no final da palavra Cristo e também Jesus. A gente já sabe que o som desse ditongo é U, aqui da mesma maneira. A pronúncia desta palavra, que equivale a Cristo, é Christu, Christu. Observe que esse som aqui está na letra maiúscula, mas esse som é de um CH em alemão, da qual eu adoto. Agora, se você quiser adotar um outro som, como Cristo, fique à vontade. E nós temos agora Yesu, numa referência a Jesus. Jesus é o nome próprio, né? Aqui nós temos um título, Cristo, uma referência a Cristo, que é o ungido, que é justamente equivalente ao Messias, o termo Messias no hebraico, tá bom? Até então, Paulo e Timóteo, servos Cristo Jesus. E você pode indagar, onde está o D? Eu volto aqui de forma proposital. Quando nós temos
meus irmãos, o texto, quando nós temos o texto no grego, quando termina com esse ditongo, ômicron, y, que tem a pronúncia é u, Christu e su, está indicando que o caso é chamado genitivo, que indica posse. Logo, esses servos são de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. Servo de quem? De Jesus. Por isso, por conta dessa terminação, o, e aqui que há uma concordância do caso, vai surgir o de na nossa língua portuguesa. Esse de aqui. O caso aqui é chamado de genitivo. Tem pelo menos 8 casos no grego, o qual eu trabalho dentro da gramática. Agora, existem gramáticas que adotam 5 casos, mas como eu trabalho com esses 8, um desses casos é justamente o genitivo. Temos outros casos no grego, dativo, ablativo, acusativo, tem um genitivo, mas a gente vai é, verificar isto depois com mais detalhes. A princípio, não estou trabalhando a questão dos casos, e sim mostrando a maneira de pronunciar. Agora, nós temos passem, que significa todos. A ideia dentro do texto e contexto é a todos, porque até então temos Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos, ou seja, está se destinando. No caso, nós temos uma palavra de saudação. Temos agora um artigo aqui na frente, vamos, todos, ok? Que significa os, hagios, santos, en, em. Agora, o caso não é mais acusativo, por isso que a terminação termina com o ômega com o iota subscrito. Você deve ter estranhado. Ômega? Eu sempre escutei ômega. Pois bem, ômega é quando você faz a transliteração, mas a palavra de fato é ômega. Inclusive, quando você tem a palavra ômega na forma extensa, você vai observar que a acentuação onde indica a sílaba tônica é justamente onde eu estou pronunciando e marcando ômega e não no ômega. Feito esta observação, nós temos aqui Ristu. Note que esse iota subscrito, que é esse i embaixo do o, da letra O, não é pronunciado, pelo menos por parte deste. Se você pronunciar, Ristoi. Se você não pronunciar, Risto. Temos agora Yesu, sabemos que é Cristo, Jesus. A ideia aqui é, esse tois, o artigo, a ideia é todos que estão, porque o sim dá a ideia assim de tois, o sim, que estão ou que vivem. Vivem em que lugar? Diz o texto. Em Filipos. En, que significa em Filipos, o nome da cidade, que é Filipos. Nós temos agora sin, note que nós temos esse sin, é a pronúncia com, agora a palavra, ó, episcopos, episcopos,
biskopos, algumas Bíblias traduziram como bispos. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja, por exemplo. Aqui é bispos, cai ou caí, di, diáconos, diáconos. Por que eu pronunciei diáconos? Por conta que está marcando para mim, e você agora sabe disto, e a acentuação está mostrando que a sílaba tônica é aqui, não é no diá, não é no nós, né? Diaconós, não é diáconos, diáconos. A pronúncia diáconos. Vamos, então, fazer a recitação do versículo conforme se encontra no grego. Paulus, kai Timóteos, douloi, Christou, Iesu, passin, tois, hagios, en Christou, Iesu, tois, usin, en Filipos, sin episcopos, kai diaconos. E finalizamos aqui essa vírgula equivalente, esta vírgula aqui é equivalente aos dois pontos em nossa língua portuguesa. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Uma informação importante é que a palavra aqui no plural, douloi, literalmente vem de escravo. O servo de Jesus Cristo não tem vontade. Ele tem que cumprir tão somente a vontade de Deus. Até porque ele não pertence a si mesmo. Ele pertence ao Senhor. Uma outra palavrinha aqui, santos, aqui está no plural, hagios. Os santos não é necessariamente separado, como se fosse uma pessoa alienada, mas sim diferente. E para que você tenha uma ideia, eu evoco um versículo lá do Antigo Testamento que mostra a ideia de alguém que é santo. A ideia. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e o que não serve. Ali está falando no hebraico do tzadik, do justo, mas a ideia do santo, hagios, no plural, santos, é de diferentes, não de pessoas necessariamente separadas, alienadas. Diferentes, porque são separadas por Deus, para o serviço real. Espero que tenha apreciado o grego koiné. Lemos Filipenses capítulo 1, versículo 1, e fica aí esta degustação desse grego koiné, uma língua muito importante, inclusive, para a compreensão da palavra de Deus. Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo.